Esse vídeo retrata a primeira etapa do nosso projeto de pontes, na disciplina de Teoria das Estruturas 1, na Universidade Federal de Alagoas, Campus do Sertão, tendo como integrantes Alan Silva Araújo, Daniele Rosa Batista Lima, Dimas Crescente Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira de Souza Filho e Gabriel Macedo Duarte, bem como o professor José Adaildo de Amorim. Desse modo, esta é a fase B do nosso projeto, referente à etapa 1, a qual se dá pelos ensaios de resistência de materiais. Nesse, iremos fazer ensaios de tração e compressão nos corpos de prova semelhantes aos utilizados na confecção da nossa ponte, a qual foi feita na fase A dessa mesma etapa. É o equipamento que vai servir para a gente calcular os efeitos de compressão e tração nos elementos da estrutura da ponte. Aqui temos o tubo que a gente vai calcular para saber quanto de compressão ele pode resistir. E aqui temos a barra e vamos calcular a tração, né, a resistência à tração. Aqui as peças que compõem o equipamento que servirá de teste para a gente calcular as reações de tração e compressão, tanto no tubo quanto nas barras. Aqui temos os nossos postes, que servirá para calcular compressão e resistência a depender dos tamanhos do tubo e da barra. E o equipamento, a gente tem esse elemento aqui que possui cerca de 1 metro e 2 centímetros, e esse aqui cerca de 61 centímetros. Essa parte aqui é feita de emborrachado, que servirá de apoio para colocar o tubo. E essa parte aqui também serve para colocar o poste, né? Certo. E aqui a gente temos 4 grampos de aperto rápido que servirá para a gente apoiar o equipamento na mesa. Então, como você pode ver, a gente vai começar agora a montagem para os ensaios de compressão. Então, esse maquinário tem que deixar, a gente escolher essa superfície, né, mas tem que estar um pouco sobrando um pouco da borda. E a gente está utilizando 4 grampos de aperto rápido, que contribui para uma melhor fixação desse aparato. Vamos lá começar. Segurar esse aqui. Esse aqui. Fixar aqui. Pronto, aqui fixou, certo? Agora vamos utilizar esse poste aqui, lembrando que pode ser utilizado uma variedade de postes, né? A depender do comprimento do tubo, certo? Então vai ser posto desse jeito aqui. Lembrando que essa parte aqui, quando for colocada aqui, tem que estar toda livre, né? Para que haja rotação. E esse parafuso aqui, ele serve para ajustar essa rotação também e deixar mais apertado aqui a medida da utilidade. Então esse parafuso aqui vai servir para rotacionar e apertar aqui esse eixo, certo? Mas lembrando que tem que deixar livre, né, essa parte. Bem, em seguida, iremos colocar esse grampo e fixar o poste com a base. Cuidado. E iremos apertar até fixar. Pronto, fixado. Agora a gente já pode fazer os ensaios de compressão, colocando obviamente estruturar aqui, que no caso aqui vai ser o tubo, e poderemos fazer. E em seguida, após colocar o elemento estrutural nesta posição, colocamos o bade nesse espaçamento, que tem um formato triangular, que serve para colocar o bade sobre ele. E em seguida, colocamos aos poucos a areia. E posteriormente, quando houver o rompimento do tubo, tiramos o bade e pesamos na balança.
Agora partimos para o ensaio de resistência à compressão dos nossos tubos. Inicialmente, esse tubo aqui tem uma área de seção transversal de 10 por 10 milímetros, ou seja, 100 milímetros quadrados, e tem um comprimento de 21 centímetros. Para esse ensaio, estamos utilizando aqui esse aparato, onde colocamos essa base para não danificarmos inicialmente o nosso corpo de prova, ou seja, o nosso tubo que iremos testar. Colocamos agora o nosso corpo de prova posicionado dessa maneira aqui, e o balde ali na outra extremidade, para que possamos iniciar a colocação da areia, que é por meio desta que iremos visualizar o quanto de compressão sofreu o nosso corpo de prova, nosso tubo. Bem, vamos dar início agora ao teste de compressão. Iremos pegar aqui uma pequena quantidade de areia e despejar bem devagar. Tomando bastante cuidado e despejando aos poucos. Vamos esperar então 5 segundos para despejar novamente a areia. Pode ser mais rápido esse início, né? Esperamos mais 5 segundos. Então despejamos novamente. Sempre lembrando de esperar 5 segundos. Bem, então vamos agora medir a quantidade de areia para saber qual peso o nosso tubo aguentou. Agora, podemos visualizar no tubo que foi nesse ponto aqui onde houve a flambagem do mesmo, a partir do peso colocado. Bem, com a quantidade de areia existente no balde, iremos colocá-lo sobre a balança para determinar quanto de peso o tubo suportou. Bem, observando, o valor obtido foi de 980 gramas. E, da mesma forma, iremos fazer o teste para os outros dois tubos de mesmas dimensões.
Agora iremos fazer um ensaio de compressão com um tubo de 10 milímetros por 10 por 17 centímetros de comprimento. Relembrando que a nossa balança tem uma precisão de 0,01 gramas. Colocando ensaio de compressão com um tubo de 10 milímetros por 10 milímetros, 17 centímetros de comprimento, iremos modificar o nosso poste móvel com o auxílio de uns componentes da equipe. Utilizando o grampo de aperto rápido. O corpo de prova nesta posição e o balde novamente nesta. Iremos adicionar aos poucos pequenas quantidades de areia no balde. Teremos 5 segundos para colocar novamente. Iremos ver quanto suportou o nosso tubo. Aproximadamente 657 gramas. Ensaio de compressão. Iremos fazer agora com um tubo de 15 milímetros por 6 milímetros por 10 centímetros de comprimento. Lembrando que nós mudamos o nosso poste devido ser outro tubo. Após colocarmos nosso tubo nesta posição e o balde nesta, iremos inserir aos poucos pequenas quantidades de areia.
mais ou menos 5 segundos. Teremos novamente outra quantidade. Percebemos que a compressão houve nesse ponto e o peso que o tubo suportou foi de 770,8 gramas. Partiremos agora para o ensaio de compressão com um tubo de 10 mm por 6 mm por comprimento de 12 cm. Colocando novamente nesta posição. Adicionando aos poucos pequenas quantidades de areia. Percebemos que a compressão houve neste ponto do nosso tubo e que ele suportou um peso de aproximadamente 960 gramas. Retiramos o grampo do efeito rápido para que possamos mudar o nosso poste, visto que o nosso próximo tubo para o ensaio de compressão precisará disso. Ensaio de compressão com um tubo de 6 por 6 mm e 9 cm de comprimento. Novamente, colocando nesta posição.
Analisando os dados obtidos a partir dos testes de compressão com os seguintes corpos de provas, foram utilizados 3 de área de 6 por 10, com comprimento variando de 0,08 metros, 0,12 e 0,16. Teve um cubo também de 6 por 15 de área de secção, sendo que essa área é em centímetros, e de comprimento variando de 0,1 metro, 0,14 e 0,18. O cubo 3 foi de 6 por 6 centímetros, né? Com o comprimento variando de 0,09, 0,13 metros, 0,17 metros. O cubo 4 teve uma seção de 10 por 10, né, em centímetros, e o comprimento variou de 0,17, 0,21 e 0,25. A seguir, como correspondência, tem a massa do balde, onde cada cubo pôde, né, suportar até o momento da flambagem, onde variou, né, de 1 kg, 0,960 kg, 0,71 kg. O cubo 2 variou de 0,6 até 0,9, o cubo 3 de 0,6 até 0,8 e o cubo 4 de aproximadamente 0,6 até 0,9 também. A seguir também tem o peso do balde juntamente com a areia, só foi multiplicado esses dados da esquerda pela gravidade. E temos o comprimento L1, onde o ponto, ou o comprimento do ponto de onde foi colocado o corpo de prova para teste até o eixo de rotação. O L2 é o ponto onde foi colocado o balde juntamente com a areia até o eixo a medida desse ponto até o eixo de rotação. E a resistência à compressão é a resistência onde cada corpo de prova pode suportar até o momento da flambagem ou rompimento, que é calculado através do produto do peso, né, do balde juntamente com a areia, multiplicado por L2 dividido por L1. Tem-se a resistência que o corpo de prova pode suportar. O gráfico mostra a força de compressão em função do comprimento, né, do corpo de prova. Sendo que o comprimento aí está na escala em centímetros e a força está em escala em newtons, por efeito de representação gráfica. Esse gráfico é uma representação exponencial, né, de cada 3 pontos, onde foi colocado, né, já que foram feitos 3 experimentos com cada corpo de prova, então temos para cada 3 pontos um gráfico, né, exponencialmente. Então vê que converge, né, à medida que vai aumentando o comprimento, tende a diminuir a força ou a resistência à compressão. De equipamento para os ensaios de tração. Do mesmo modo como foi feito com o ensaio de compressão, né, a montagem do ensaio de compressão, a gente vai ter que deixar sempre essa borda passando, certo? E apertar aqui, né, ajustar. Tá bem apertado. Certo? Deixar apertar aqui. Vamos utilizar esse também, esse poste, lembrando que pode variar depender do tamanho da barra, né? Da mesma forma, iremos colocar este grampo sobre o poste e esta barra aqui para fixar juntamente com a base. Deslizamento. E apertamos aos poucos para deixar bastante fixado. Ok, fixado agora. Vamos colar as barras nessa partezinha aqui, onde tem essa linha preta, alinhada com essa outra linha de cima, né? É aqui onde serão feitos os ensaios de tração. E ocorrerá o rompimento à medida que foi excedido a sua capacidade de tração. Então, onde a gente vai colocar o balde
aqui desse lado também, certo? Colocar o balde. Em seguida, iremos colocar a areia para testar a resistência à tração. E esses 2 grampos servirão para fixar a barra nesses 2 pontos aqui, que estão em linha reta. Então, imaginariamente, a barra estaria aqui nesta posição e viríamos aqui e apertaríamos ela até deixar bem fixada. Por conseguinte, o segundo grampo, colocando outro pedaço da barra na região superior, apertaríamos novamente para fixar. Desta forma, ela ia ficar tracionada aqui e colocaríamos o balde na mesma posição do teste para compressão e iríamos despejar areia e assim determinar quanto de tração ela iria suportar. Tração, nós vamos utilizar esses corpos de prova aqui, os quais têm larguras diferenciadas com 3 mm, 4 mm e 5 mm e comprimentos iguais de 24 cm. Para tanto, para utilizarmos o aparato, colamos o mesmo papel, o cartão utilizado para fazer as barras aqui para fixá-lo no aparato que vai ser mostrado posteriormente. Após os ensaios de compressão, partimos para o ensaio de tração das barras. Lembrando de colocar o grampo de aperto rápido nesta posição e outro nesta posição inferior do que o ensaio de compressão. Utilizaremos um balde na extremidade do braço de alavanca para a adição de pequenas quantidades de areia, para ver o quanto suporta nossa barra. Parte do que? Vamos agora colocar a areia lentamente. Como pode ser visto na tabela acima, feita a análise dos dados obtidos, tem-se 9 corpos de prova, onde 3 foram de 3 mm de largura, 3 foram de 4 mm de largura e mais 3 foram de 5 mm de largura, sendo que todos tiveram o mesmo comprimento, de 24 centímetros. A massa que cada um suportou, de 3 mm, teve de 0,330
kg, ou de 3 milímetros, no primeiro teste. No segundo teste, teve um suporte de massa de 0,324 e no terceiro teste 0,329. No primeiro teste de 4 milímetros, tivemos 0,455 kg, no segundo teste 0,392 e no terceiro teste 0,352 kg. No primeiro teste de 5 milímetros, tivemos 0,419 kg, no segundo teste 0,460 kg e no terceiro teste 0,469 kg. O peso foi multiplicado pela gravidade em cada um dos testes, onde o comprimento L1 é o comprimento do ponto de tração onde foi feito o teste até o eixo de rotação. O L2 é de onde foi colocado o balde junto com a areia e calculado o peso, né, total até o eixo de rotação. E a tração é o cálculo do peso multiplicado pelo comprimento L2 dividido por L1. Tem-se a tração de cada um dos testes feitos, né, dos corpos de provas utilizados. Esse gráfico contém os dados, né, na linha vertical, no eixo Y, todos os valores de atração que foram encontrados através dos testes dos corpos de prova. E na horizontal, no eixo Y, na abscissa, tem-se os valores das larguras, né, de cada corpo de prova. Então foi feita a interpolação, onde a gente chegou a esse resultado de gráfico aí, né, uma linearização dos pontos, que a gente observa que à medida que vai aumentando o comprimento ou a largura, né, a largura do corpo de prova, temos um aumento na resistência à tração.